Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, percebo que tem várias pessoas aí na ansiedade, na expectativa para saber como foram na avaliação, né? E como vocês não vão receber as notas agora, vamos fazer aqui uma breve correção para ter uma noção melhor de como a galera se saiu. Me falaram aqui que a prova estava um pouco difícil, complicada, mas, gente, tudo que eu coloquei aqui vocês responderam naquela videoconferência, certo? Mas como eu falei, na prova estaria de forma mais contextualizada. Mas no geral, fiquem despreocupados que todo mundo foi de regular bom para muito bom, certo? Vamos lá para a questão número um. Questão número um. O sistema nervoso central compreende o encéfalo e a medula e parte dele está representada no esquema abaixo. Nesse esquema, o bulbo responsável pela coordenação de diversas funções está indicado pelo número, e aqui, gente, seria o número 2, né? O bulbo é essa pecinha azul aqui, ok? Então, quem marcou o número 2, ou letra B, acertou. Questão número 2. Quais as divisões do sistema nervoso? Essa aqui, se eu não me engano, todo mundo acertou, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, beleza? Questão 3. É comum nos animais a presença de receptores específicos ou órgãos dos sentidos capazes de obter informações ambientais ou corpóreas. Após a captação dessas informações, impulsos são gerados e transportados para serem processados e interpretados. Por onde são transportados e onde ocorre a interpretação desses estímulos, respectivamente. Então, gente, quando eu coloco respectivamente, né, já é para colocar na ordem. Então, a certa aqui, gente, é o sistema nervoso periférico, né, e sistema nervoso central. Ok? Então, aí seria a letrinha D ou então o número 4. 4. Foi amputada uma área do sistema nervoso de um mamífero. Em seguida, constatou-se que o referido animal não manteve seu equilíbrio corpóreo, permanecendo deitado no chão. A área seccionada em questão faz parte do cerebelo, né, gente? Lembra que eu falei que é responsável pelo equilíbrio? Até falei lá do exemplo do macaco, que ele tinha uma predisposição, ele tinha uma predisposição genética para se movimentar mais rápido, pular de galho em galho, tem uma noção melhor de equilíbrio. Então, a gente está falando aqui de cerebelo. Letrinha B ou então número 2. Questão 5. As etapas de armazenamento da memória são, respectivamente, divididas em três. Então, gente, repito, respectivamente, para colocar na ordem, certo? E aqui é memória sensorial, memória de curto prazo e memória de longo prazo. Nos slides tem até aquela fotozinha que eu falei. Imagina uma casa com um cômodo médio, um cômodo menorzinho e um cômodo bem grande. Então, memória sensorial seria o cômodo médio, né? A de curto prazo, o cômodo menor, e o bem grande seria a memória de longo prazo. 6. São neurônios que trazem impulsos da pele ou outro órgão sensoriais para o sistema nervoso. Então, gente, como eu falei, os nervos sensitivos, né, eles captam esses impulsos da pele, os impulsos dos nossos sentidos. Eles sentem, como o nome já fala, e levam para o sistema nervoso central, levam para o nosso cérebro, beleza? Então, aqui a resposta certa é nervos sensitivos. Questão 7. São nervos que levam impulsos do sistema nervoso central para músculos e órgãos. Então, pessoal, lembra daquele exemplo que eu falei do paciente que leva uma marteladazinha no joelho? Então, os nervos sensitivos que eu falei acima, eles sentem, eles captam essas informações, né? Leva para o nosso encéfalo, para o nosso sistema nervoso central, e lá acontece o processamento e eles devolvem para nossos músculos e órgãos as respostas através dos nervos motores. Então, questão 7 é nervos motores. Questão 8, vamos lá. O sistema nervoso periférico, vamos chamar aqui de SNP, é dividido em duas partes, sendo elas o SNP somático e o SNP autônomo. Responda respectivamente, né, quais os sistemas envolvidos nos processos das lacunas abaixo. Vamos lá. Letra A. Batimentos cardíacos e respiração são exemplos de sistema nervoso periférico autônomo, né, gente? B. É responsável pelo controle voluntário do nosso corpo, aí se trata de somático. C. Pegar objetos e andar são exemplos de somático também. E por último, responsável pelo controle involuntário do nosso corpo, aí é autônomo. Beleza? Então a ordem aqui, ó, autônomo, somático, somático e autônomo. Belezinha? Questão 9. Explique de forma resumida o que é cognição. Então, gente, a gente falou bem sobre isso várias vezes na videoconferência, né? Na videoaula também. E também tem no slide. Então, olha só, uma definição simples aqui, que também tem no slide, né? A cognição tem como origem da palavra cognoscere, do latim significa conhecer. É um termo geralmente utilizado quando nos referimos ao conhecimento ou ao acúmulo de informações adquiridas através do processo de aprendizagem, tanto de forma científica quanto de forma empírica. Beleza? Lembra que eu falei, né, que conhecimento não se dá através apenas
da faculdade, da escola, mas também no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A gente está em constante aprendizagem. Questão 10. Um jogador de beisebol foi atingido no osso temporal direito por uma bola que viajava a 141 km por hora. Hoje, devido ao acidente, o jogador apresenta sequelas em um dos 5 sentidos com base no que estudamos. E qual sentido seria esse? Gente, como eu falei lá, e também tem no slide, aquela relação, né? A parte temporal do nosso encéfalo é responsável por nossa audição. Beleza? Então, se ele tivesse levado essa bolada, né, em outro canto, na parte occipital, por exemplo, estaria prejudicada a visão. Mas como não foi na parte temporal, né, a audição ficou comprometida. Questão 11. Vimos nas videoaulas que podemos definir os processos cognitivos em dois. E quais são eles? Básicos e superiores. Né? Bem fácil aqui. Questão 12. Vamos lá. Explique de forma sucinta como ocorre o aprendizado através da teoria dos esquemas cognitivos. Eu ainda fui bonzinho aqui e coloquei uma dica, né, gente? A dica da ida ao shopping. Então, quem respondeu o seguinte: eles organizam nosso conhecimento sobre o mundo sempre que observam o acontecimento, conhecem um objeto ou aprendem o conceito. Quem colocou isso aqui já considerei certo. Beleza? Mas sobre o exemplo, lembra que eu falei que a gente vai para o shopping pela primeira vez? Às vezes encontra dificuldade de se locomover. Na segunda vez você já encontra mais facilidade. Isso porque você já criou, na primeira vez, esquemas cognitivos para facilitar a sua locomoção. Como podemos definir a emoção, né? Questão 13. Podemos definir como um conjunto de respostas fisiológicas subjacentes a respostas comportamentais básicas e necessárias à sobrevivência do ser humano. Aqui tinha no slide, né? Quem colocou isso aqui, tá certo também. Questão 14, vamos lá. As funções comportamentais estão ligadas às emoções e são controladas por algumas regiões do nosso encéfalo, como hipocampo, área pré-frontal e sistema límbico. Então, indivíduos com a região pré-frontal afetada apresentam falhas em quê, né, gente? Lembra que eu falei daquele Phineas Gate, né, que a barra de ferro atingiu a parte pré-frontal dele, né, e alterou o seu comportamento, alterou a maneira que ele começou a perceber o mundo. Então, quem falou aqui comportamento já acertou, beleza? Questão 15, vamos lá. Qual a importância das emoções para a sobrevivência das espécies? Então, gente, tinha lá no slide, né? Olha, um exemplo clássico é a liberação de adrenalina quando o animal se sente ameaçado, seus sentidos ficam mais aguçados. Lembra que eu falei do predador e da presa, né? Quando o predador chega para atacar a presa, ela tem uma descargazinha de adrenalina por causa do medo, né? Que é uma emoção, e com isso ela consegue fugir, ela consegue usar métodos para escapar e não ser morta, e assim a espécie sobreviver. Beleza, gente? Então ficamos por aqui. Espero que todo mundo tenha entendido direitinho. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu pela atenção.